Então, 3, 2, 1, podcast Podem Dizer Sim. Hoje o podcast estamos num formato bem diferente, inclusive faltando um integrante, mas ele está aqui nos nossos corações, que é o Miqueias, claro, nosso anfitrião. Hoje por um problema de saúde, não tão grave, é só essa questão do calor mesmo, que está fazendo 40 graus em Uberlândia. Hoje ele não pôde estar presente, mas eu estou aqui representando ao lado de um grande profissional, inclusive, que eu vou entrevistar com muita honra, com muito prazer, até porque ele é uma pessoa que eu me inspiro muito, principalmente lá atrás, no início da minha profissão, né? Eu sempre olhava ele e eu olhava ele de uma forma distante. São informações, inclusive, que ele está sabendo nesse momento. Mas o nosso convidado, ele é um fotógrafo que ele começou na profissão e eu acabei de ficar sabendo dessa informação, eu tinha apenas 2 anos de idade. Então eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que extrair de informação dele e principalmente, né, o podcast ele tem um objetivo para noivas e noivos que vão se casar. Então o nosso objetivo de fato é trazer informação valiosa para você que está se casando. E você que ainda não casou e nem pensa, manda para aquela amiga, manda para aquele amigo que vai fazer muito sentido para eles também. Não vou alongar muito nessa introdução, mas o nosso convidado, vocês já estão vendo aqui na câmera, né? É o Daniel Cavalari, ele vai poder se apresentar um pouco de quem ele é, do que ele faz, mas é um grande profissional, aonde eu vou deixar ele falar sobre ele mesmo. Seja bem-vindo, Daniel, a esse formato diferente. Prazer estar aqui, assim, para mim é uma honra, né, fazer parte desse podcast aqui fantástico, a gente acompanha sempre, vê sempre grandes profissionais passando por aqui. E para mim estar aqui e compartilhar tudo com vocês é uma maravilha. Sou Daniel Cavalari, fotógrafo. Comecei muito novo na fotografia, né? É até difícil a gente falar assim que a gente começou novo, mas já está aqui já há quantos anos, né? Superando tudo que vai passando, as transições que vão acontecendo. Mas já estou aí há 32 anos no mercado e sempre reinventando. Fotografia, como toda profissão, a gente tem que estudar muito, né? A gente tem que se aperfeiçoar muito e acompanhar o mercado, porque vem gente nova com muita vontade e a gente não pode ter essa vontade de fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente ama. Então é isso. Hoje sou o Daniel Cavalari, fotógrafo, mas também sou o paizão do João e da Maria e esposo da Fernanda Souto. Inclusive a Fernanda, né, quando eu fui convidá-la, eu não tinha contato com ela, eu procurei o Daniel, falei, Daniel, queremos muito convidar aí mulheres, né, pra gente iniciar essa maratona de podcast que foi em março, então se você não assistiu da Fer, por favor, faça sentido lá. Uma curiosidade, Daniel, que eu falei que eu ia falar algumas coisas aqui pra ti. Na Coronel Antônio Alves, foi quando eu comecei minha profissão. Eu comecei ali fazendo foto 3x4, eu tinha meus 16 anos de idade. E ali você lembra do estúdio do Reis, né? Sei, entre a Cesária Alvim e a Floriano, eu trabalhava com meu cunhado, quando eu comecei na fotografia. E eu via, né, Daniel Cavalari, aqueles 15 anos, aqueles casamentos. E por isso que eu falei que era algo distante. E hoje a gente está tão próximo, né? Não só aqui, a gente consegue conviver também no meio de semana, a gente se encontra, né? Igual ontem mesmo, anteontem a gente encontrou por casos, né? Enfim, mas são coisas que eu vejo, olho para trás e falo, caramba, como é bom ver uma pessoa que há muitos anos atrás já era uma ascensão no mercado, né? Estava numa crescente absurda, que é o seu caso, sim, e até hoje você consegue manter. Como que é hoje o Daniel Cavalari quanto profissional em relação a fotógrafo de casamento? Eu falo que hoje eu mudei muito o perfil do meu trabalho, né? Naquela época que a gente tinha aquela ascensão grande, a gente começou a trabalhar com volume, né? Eu trabalhava com equipes, né? Então eu treinava fotógrafos para fazer parte da minha equipe, para eu poder vender esses trabalhos a mais, não vender só o meu trabalho, mas vender trabalho de equipe, porque o ganho era maior, a publicidade do trabalho vinha com maior frequência, enfim. Você pegava um sábado de casamento que, sei lá, na cidade aí tinha 10 casamentos, pelo menos 4, 5 era o Daniel Cavalari que estava fazendo, né? E por mais que seja uma equipe, era minha marca, era meu nome, enfim, o nome começa a ter uma ascensão. Naquela época a gente fazia televisão, que era algo também muito, muito raro, né? Uhum. E as pessoas às vezes acompanhavam a gente pela televisão e aí você se tornava meio que um artista ali, né? Quando as pessoas se viam. Tinha pessoas que me contratavam que não sabia quem eu era naquela época, sabe? Contratava pelo nome. E imaginava eu um fotógrafo muito mais velho, porque naquela época eu tinha 26, 27, 28 anos, então era muito novo e não uma ascensão muito alta, né? Então as pessoas me viam, nossa, mas você é muito jovem e tal.
e não me conhecia. Eu falava, posso que você imaginou o fotógrafo, né? Naquela época atrás, um fotógrafo carequinha, né? mais velho. Eu falei, não, eu amo o que eu faço, gosto muito do que eu faço e faço com muita gratificação, assim, muito amor à profissão. E trabalhava num volume muito grande. Então a gente fazia lá 4, 5 eventos por final de semana. Então, naquela época, era o volume. Mas também isso, a lógica que trazia um cansaço muito grande, porque era todo final de semana 4, 5 eventos, você tinha que treinar equipe, treinar profissionais, e realmente não era fácil, mas isso era daquela época. Então não posso dizer que foi ruim, porque aquela época aceitava isso, né? A fotografia, como eu estava te falando, os clientes contratavam, queriam a fotografia. Hoje em dia a fotografia mudou muito, a pessoa quer o olhar, ela quer que você entenda o jeito dela, o estilo dela, né? A pessoa, ela se identifica com o seu jeito. Então, em 2018, começo de 2018, eu realmente resolvi parar de trabalhar com equipe e mudei tudo. Mudei todo o meu conceito de fotografia, o meu conceito de lidar com o cliente. Então, eu realmente diminui o meu fluxo e comecei naquela época, eu tinha 2 vendedores, né, lá atrás. Eu tinha 6, 5 pessoas que trabalhavam na parte de edição. Eu tinha produtora. Então, assim, eu cheguei a ter 13 funcionários. Hoje eu tenho 2 funcionários que trabalham para mim e eu e minha esposa ali trabalhando juntos. Enfim, trabalho com um fluxo bem menor, mas hoje eu consigo uma apresentação melhor para o meu cliente, porque sou eu que atendo, eu que vendo o meu trabalho, eu que falo sobre o meu trabalho e a gente tem mais tempo tanto para o trabalho, né, quanto para a família. Então eu acho que hoje o menos é mais, né? Hoje eu sempre falo que antigamente o fluxo, quanto mais você fazia, era melhor, você era mais reconhecido. E eu acho que hoje não é mais aquilo, 1 de 4, né? Que eu vejo as pessoas falando, 1 de 3, no final de semana eu tenho 1 de 4, 1 de 3. Hoje não é mais a quantidade, mas sim a qualidade do trabalho que você oferece, né? Pelo pouco que você faz, mas a entrega que você faz ao seu cliente, que te contrata pelo seu olhar, pelo jeito que você faz a fotografia, pelo que a sua fotografia passa para esse cliente. Lá atrás, Daniel, quando você iniciou, você já iniciou fotografando em casamentos também? Você já começou lá atrás, então esse tempo de profissão de mais de 30 anos, sempre você esteve presente em casamentos? Eu acho que a fotografia, o ganho da fotografia sempre foi, na maioria dos casos, né, foi casamento. Porque o casamento ele traz um volume maior, financeiramente falando, né? Quando eu comecei na fotografia, eu falo que foi um dos princípios grandes, eu trabalhava no Prisma, que era do Almir, na época, que eu agradeço muito, faz parte da minha história, porque eu trabalhei com ele 13 anos, foi onde eu aprendi a fotografia. Naquela época a gente não tinha tanto conhecimento igual hoje a gente tem, né? Que você entra nas redes sociais, que você faz curso online, enfim. Naquela época não tinha, para você fazer um curso era muito difícil. Ele foi o professor de muitos, né? Então, de muitos profissionais da área aqui, né? E uma fotografia muito bonita, muito clássica, muito bem iluminada. Então, naquela época, eu aprendi muito com isso e eu me identifiquei. Eu entrei assim, eu quero trabalhar, eu quero aproveitar e trabalhar, ganhar o meu dinheiro. E eu fui gostando daquela coisa de eventos, sabe? De estar num lugar com festa, com todo mundo feliz, com todo mundo alegre, todo mundo sorrindo. E por mais que eu esteja ali trabalhando, aquilo lá não me incomodava hora nenhuma. O bom era eu fazer parte de algo que eu nunca tinha conhecimento, né? De festas bonitas, de pessoas bem arrumadas, né? De um nível diferente, às vezes, do que você estava acostumado a andar. E me interessei, trabalhei 13 anos para esse profissional. E até então eu falei assim, acho que muita gente dali já tinha saído há muito tempo, eu falei assim, não, acho que tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. E aí eu tive o meu momento onde eu saí, e aí eu montei o meu estúdio, que foi em 2006. E dali em diante eu segui como Daniel Cavallari. Cara, show. O mais interessante é que durante todos esses anos você ainda continua fazendo casamentos. E aí eu tenho uma pergunta para ti. O que te motiva hoje a continuar fazendo casamentos e qual a diferença de casamentos lá de 30 anos atrás para casamentos que você vive no dia de hoje? Até saio fora do assunto aqui, mas só para finalizar, sempre faço muito book de 15 anos, 15 anos, enfim, renovação de votos, enfim, acho que tem uma série de coisas que nós como profissional da área a gente faz. Mas como eu falei, acaba que o casamento é um volume maior e a gente acaba focando um pouco mais nessa área. Mas eu acho que daquela época para cá, eu sempre falo que quando se tem... É engraçado, né? Às vezes as pessoas falam assim, clássico, quando você fala em clássico, você pensa naquela coisa robótica, né? Tipo, duro, posicionado, duro, direção.
E hoje eu não vejo por esse lado. Eu acho que, lógico, um bom fotógrafo ele tem que ter um leque de opções, fotografar de diversas formas. Mas eu acho que o clássico hoje, ele é bonito hoje, daqui 10, 15, 20, 30 anos, ele nunca muda. Então uma fotografia bem postada, se você pegar fotos na época que tinha caras contigo, era aquela foto tradicional, olhando para a câmera e papo, sem muita coisa. Por quê? Se você pegar fotos daquela época, é bonita hoje, foi bonito ontem, lógico. Os vestidos vão mudando, né? Os detalhes vão mudando, o jeito, né, de tudo vai mudando muito. Mas eu acho que antigamente o casamento era mais fácil de se fotografar. Quando eu digo mais fácil, é porque o tempo do casamento era menor, né? Você começava ali na noiva já pronta, fazia só alguns retratos dela, e ia para a igreja, fotografava a igreja, saía da igreja e ia para o estúdio. O estúdio a gente fotografava o casal, saía do estúdio e às vezes quando tinha recepção fazia, quando não tinha já acabava ali, mas quando tinha recepção era fotos familiares, tchau, obrigado e vamos embora para casa. Então assim, o tempo do casamento era menor. Então, por exemplo, quem trabalhava com fotografia naquela época ainda curtia o seu sábado, né? Porque eu falo que hoje o profissional da área, né, não só da fotografia, mas da área, dessa área de eventos, ele não somente perde o sábado, né? Ele tira, às vezes, a sexta para conferir todo o seu equipamento, para ajeitar tudo, para se programar para o sábado, como que ele vai fazer toda a logística. Sábado ele já começa, o casamento pode ser à tarde, mas de manhã ele já começa a ajeitar as coisas, postar foto, porque ele fez o ensaio do casal antes. Então ele já começa a separar os arquivos para postar, para mandar para a pessoa passar no telão. Enfim, já aquela loucura, a noiva mandando mensagem, que hora que você vai chegar e tal, vamos tentar fazer isso. E você começa um casamento à tarde, que às vezes você vai acabar na madrugada. Né? Na madrugada, sim, às vezes 8, 10, 12 horas em pé ali, o tempo todo, corrido. Lógico que às vezes você dá uma pausazinha, come alguma coisinha, mas volta a fotografar. E acaba chegando muito tarde, né? E quando o evento é fora, às vezes, de Uberlândia, né, da cidade onde a gente vive, a logística ainda é pior, porque você sai mais cedo e ainda volta mais tarde ou volta no dia seguinte. Então acabou que a delonga hoje do casamento ela é muito maior do que antigamente. Ela pega sexta, sábado e o domingo, né? E o domingo, porque o domingo, normalmente, as suas pernas tá muito dolorida, o seu corpo, o seu físico, o seu mental, porque você tem que estar... Eu falo assim, quando você chega num evento, você tem que se entregar ao máximo. Você pode estar com o problema que for. Né? Recentemente mesmo, minha filha estava internada num sábado que eu tinha um casamento e eu tinha que sorrir, eu tinha que passar para as pessoas alegria, porque eu estava ali e eu tinha que saber separar isso. Minha filha estava sendo muito bem cuidada, graças a Deus, pela minha esposa, e eu sabia disso, mas eu tinha que estar ali rindo, eu tinha que estar fazendo as brincadeiras que eu faço, direcionando da forma que eu faço. Por quê? Porque as pessoas esperam isso da gente. Eu não posso transmitir, né, num momento tão feliz do dia da noiva, transmitir algo que não fosse isso. E aí eu falo que a gente tem que se entregar ao máximo. E chega no domingo, realmente, você tem que se dedicar aos filhos, você está cansado, você tem que entregar, às vezes, uma prévia do que foi o casamento, que as pessoas estão te cobrando foto, cadê as fotos e tal? Eu preciso de fotos. Cerimonial, às vezes, quer. Quem fez o vestido também quer. Quem fez a decoração também quer. Enfim, eu falo que é uma logística muito doida. Hoje o casamento, ele te traz um fluxo maior de trabalho do que antigamente. Antigamente você fotografava o casamento ali, terminava a recepção. Se o casamento começava umas 5 horas da tarde, até umas 10 horas da noite já tinha acabado o serviço, era filme, você guardava os filmes, que os filmes só ia revelar na segunda-feira. Eles revelavam na segunda-feira para te entregar as provinhas lá para quinta, sexta-feira, e você entregava só... Era algo mais prático, mais rápido, mas você entregava depois com o tempo. E não tinha rede social para postar, né? Exatamente. Você não tinha que postar, você não tinha que entregar, enfim. Eu falo que tudo mudou muito, mas a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que, né, se reinventando, mas faz parte de toda a profissão. Acho que toda profissão passa por essas mudanças, né? Hoje as noivas, elas têm uma jornada que muitas das vezes elas não entendem como começar. Por exemplo, eu contrato fotógrafo primeiro ou eu contrato cerimonial? Eu contrato o doce primeiro ou eu contrato decoração? Então, às vezes as pessoas estão perdidas nesse meio, até porque nunca se casaram. Qual que você acredita que seria a jornada ideal para a noiva chegar até o fotógrafo? Seja você, Daniel, seja nós aqui da Inove ou qualquer outro fotógrafo do Brasil. Mas qual que seria a jornada ideal? Seria um atendimento ali presencial? Seria um atendimento online? Dá para colocar tudo no online ou não? Me passa aí, qual que é a sua percepção para a gente orientar elas? Eu acho assim, a gente tem que abrir o leque, né? Porque eu acho que pode ter muitas particularidades. Tem um cliente que ele te acompanha há muitos anos. Ele vem te acompanhando ali. Nossa, quando eu casar, eu quero ele. Quando eu casar, eu quero esse aqui.
né? Seja ele fotógrafo, seja ele cerimonial, seja ele o cara do vídeo, enfim, o decorador. A pessoa às vezes já vem acompanhando esse profissional por redes sociais, conhece a vida dele, conhece a família, conhece o que ele faz, enfim. Porque hoje a gente acaba sendo muito exposto, né, com as redes sociais. Pelo menos a maioria das pessoas, enfim. Então eu acho que esse cliente, ele vai primeiramente na pessoa que realmente ele se identifica, lá desde o começo. E lógico, outros clientes às vezes vai pela indicação. Às vezes ele não é do meio, ele não tá tão antenado, ele não conhece tão bem o mercado, ele precisa de uma orientação. E aí eu já acho que a procura da assessoria é muito importante. Porque a assessoria vai o quê? Vai direcionar os profissionais de acordo com o estilo daquela pessoa, com o olhar daquela pessoa. Só que é algo que eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado, né, com essa direção. Porque às vezes essa direção pode ir para um lado que às vezes não é o estilo da pessoa, ou que é algo mais... Tipo assim, você vai procurar esse aqui, porque esse aqui, às vezes esse aqui não é o que faz o melhor para aquela pessoa, enfim. Mas eu acho que o mercado ele já é assim há muitos anos, né? É difícil mudar isso. Por isso que eu falo que hoje, como existe as redes sociais, as pessoas estão muito mais bem antenadas. Então eu falo que hoje é importante você conhecer, você saber da origem, você saber da onde que vem, quanto tempo tem. Eu falo que graças a Deus, hoje, que uma das coisas que eu mais trago na minha profissão se chama, lógico, por isso que eu falo que hoje um bom profissional não é só, no meu caso, que fotografo, não é só o cara que clica bem, que tem um olhar bacana. Ele tem que ter credibilidade, ele tem que ter criatividade, ele tem que ser um cara dinâmico, ele tem que ser um cara que transparece segurança, ao mesmo tempo ele tem que ser antenado, ele tem que ser alegre, feliz, contagiante, porque isso tudo faz parte, né, de uma entrega de trabalho. Não é só o meu olhar que está ali, mas é eu como um todo. Então as pessoas, às vezes, eles fecham um contrato comigo de 1 ano, 2 anos e me pagam à vista todo aquele valor. Me pagam no fechamento de contrato. E para você ter essa credibilidade, é anos, as pessoas te conhecendo, te acompanhando, sabendo que a sua entrega, ela sempre vai ser uma entrega de excelência. Então eu falo assim, a procura vai de acordo com cada cliente. Eu acho que o cliente tem que se sentir... Primeira coisa que eu falo, ele tem que entender a leitura do profissional que vai trabalhar para ele, se identificar. A identificação, sempre que eu falo, quando eu vendo meu trabalho, eu sempre falo que são 3 coisas importantes. Identificação com o que, no meu caso, o que minha fotografia passa para esse cliente. A segunda coisa, identificação com o profissional, no caso comigo, por isso que eu gosto de uma reunião. Agora você falou em reunião. Hoje vem essa facilidade de reunião online, né? Então, assim... eu sempre falo, né, até no começo da nossa conversa que a gente falando assim, hoje eu percebo as pessoas muito imediatistas e muito sem tempo. E eu não estou falando só de evento social, não, estou falando de tudo, estava até te falando. Tem amigos meus médicos, advogados, enfim. Não tem tempo, as pessoas estão sem tempo hoje, está tudo muito corrido. Então as pessoas hoje querem o quê? Diminuir esse tempo, quer poder evitar o máximo possível, e para isso o online é muito mais fácil. Então às vezes as pessoas falam assim, você fala assim, vamos marcar um horário? Vamos, tal. Aí você fala para a pessoa, você quer presencial ou online? Nossa, é mesmo, pode ser online. Nossa, se pode ser online, pode ser lá para umas 8h30 da noite, pode ser para umas 9 horas da noite. Aí você muda até a logística do seu trabalho, entendeu? Você põe de acordo com o que o cliente quer, de acordo com o que você quer, porque você vai fazer ali um online, uma reunião de 1 hora que você você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer em casa, você pode fazer onde você quiser. E você vai falar sobre o seu trabalho. E é tão engraçado, sabe, que às vezes hoje eu vendo o meu trabalho sem mostrar um álbum. Sabe aquela assim, eu tenho um tanto de álbum de mostruário no meu escritório, mas às vezes só de eu falar sobre o meu trabalho, só das pessoas conhecerem um pouquinho do que eu posto, do que eu mostro em redes sociais, as pessoas já conhecem da qualidade do seu produto. Elas às vezes nem me pedem para ver um álbum. Daniel, deixa eu ver um álbum. Às vezes eu falo, você quer ver um álbum? Não, não precisa ver não, tal, eu já conheço o seu trabalho. E é tão engraçado isso. Porque o álbum também mostra um pouquinho do profissional, do estilo do profissional. Porque igual eu te falei... Conta a história, né? A fotografia não é só no clicar. Se eu tiver boas fotos e depois não souber diagramar contando a história no álbum, não fica bacana, não fica bonito, não fica clean, não fica leve, não fica do jeito que eu fotografei. Porque tem coisas que o cliente não enxerga. Tem coisas que quem vai enxergar somos nós, os profissionais. Então, algumas dicas de como montar, de como transferir aquela coisa do making off, passar para a noiva pronta. Sabe, a transição, passar ali para a igreja. A transição, passar para o casal e passar para a festa. Isso tem que ser contado de uma forma bacana que as pessoas entendam e se sintam como se estivessem no casamento. Então, eu falo que tudo é um contexto, né? É um contexto geral.
Falando, eu acho essa palavra muito linda, inclusive a gente usa herança visual. Herança visual é uma palavra que nós criamos ali, duas palavras que já existem, mas nessa junção a gente criou e não existe no Google até o momento. E a gente fala disso, né? A herança que a gente traz através dos nossos olhares, das nossas imagens. Hoje o consumo de álbum, pelo menos aqui dentro da nossa produtora, ele é 1000 vezes menor do que 5 anos atrás. Como que você enxerga o poder, o potencial de um álbum nas mãos ali do casal e principalmente das próximas gerações que estão vindo? Pensa ali, o seu álbum do seu casamento ali com a Fer, na mão de João e Maria e também dos netos de vocês. Como que seria esse potencial? Então, é muito engraçado porque, como eu te falei, tudo vai mudando muito rápido, né? Eu até tenho no meu estúdio, eu tenho um álbum, foi o meu primeiro mostruário. E eu falo que isso, para mostrar para um cliente, é algo positivo ou pode ser negativo, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas é um fotógrafo antigo demais e tal. Mas eu te falo que isso para mim não tem interesse porque eu vou mostrar para a pessoa de uma forma que ela entenda a história. Porque eu estou fotografando a história. Aquilo ali foi uma história que eu vivi há 30 anos atrás. Aquele álbum foi feito há 30 anos atrás com as fotos que eu fazia há 30 anos atrás. Mas o que eu quero mostrar aquele álbum não é que eu fotografo há 30 anos atrás. É que ele foi feito há 30 anos atrás e que ele tem uma história. Foi o primeiro álbum que eu vendi os meus primeiros trabalhos de casamento. E eu folheio para a noiva. Falo, olha aqui a minha fotografia daquela época, olha como isso aqui é recordação. E tá aqui intacto, 30 anos atrás. Tá vendo que as fotos estão intactas? Agora imagina o seu álbum daqui 30 anos atrás. Você mostrando para os seus filhos, você mostrando para os seus netos, enfim. É a melhor recordação que tem. Fotografia boa é fotografia no papel, é fotografia revelada. Isso eu canso de falar para os meus casais. Mas o que acontece, gente, no nosso mercado? Eu que já venho de uma bagagem grande. Naquela época eu trabalhava com volume, eu sempre fechei casamentos já com álbuns. Todo casamento que a gente fechava na empresa, a gente fechava já com o trabalho do álbum impresso para ser entregue. O que acontece com as pessoas? As pessoas casam, vão para a lua de mel, curtem. Quando pega as fotos, recebe aquele tanto de fotos e tal, e as pessoas começam às vezes a se perder na quantidade de fotos que tem para escolher. E aí vem filhos, problemas particulares, que às vezes um passa, o outro passa, ou uma separação, a gente nunca sabe. Mas enfim, há uma demora para escolher essas fotos. E aí tem casais que às vezes simplesmente, naquela época, esquecia de montar álbum. Ou não fazia o álbum por algum motivo pessoal, né? Que aqui, se eu for ficar falando, eu vou contar um tanto de história. Mas o que acontece? Aí não colocava isso. Passava-se anos, às vezes a pessoa me procurava. Eu tenho hoje procura de, às vezes, casais que casou em 2011, 2014, 2012, mas às vezes eu nem tenho mais os arquivos, né? Assim, pra mim poder fazer, porque às vezes era uma época de filme, uma época de digital, que era CD. Porque assim, né? Era filme, aí passou pro drive, do drive passou pro CD, do CD passou pro DVD, do DVD passou pro pendrive, do pendrive passou pro HD, hoje existe a nuvem. A gente não sabe daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos como é que vai ser isso. E o papel não muda, né? E o papel tá ali. Então eu falo assim, gente, a importância de você ter um álbum hoje é fundamental. Hoje a maioria dos meus trabalhos, eu vendo trabalho sem um álbum. Eu vendo o meu trabalho do dia do casamento, às vezes o ensaio do casal, igual a gente vende. E lógico, tem clientes ainda meus que falam, já quero um álbum. Perfeito. E eu falo bem pro cliente, falo, você tem tanto tempo para você confeccionar seu álbum. Se você não confeccionar seu álbum, eu vou te lembrar, porque hoje o meu fluxo é menor. Então eu consigo falar, fulano, aqui, preciso fazer. Falo 1, 2, 3 vezes. Esqueceu, não quer fazer, ou enfim, tá com alguns problemas, eu deixo. Quando a pessoa for me procurar, ela já tem os arquivos, porque normalmente eu já passo os arquivos para a pessoa ter com ela também. E eu fico com o meu reservado ali durante 2, 3 anos, eu fico com os meus arquivos também guardados. Na nuvem, enfim, no HD físico. E aquele cliente, quando eu falo, seu álbum, você vai perder seu álbum. Aí a pessoa me procura. E faz, e escolhe, já monta e tal. E tem outros que realmente são desencanados e não fazem. Ou aquele que não fechou o contrato comigo com o álbum, ele deixa, na hora que ele quiser, ele tem os arquivos dele. Mas eu sempre falo, gente, a melhor recordação que tem pra vida é o álbum pronto. Porque o álbum, em 50 páginas, em 60, em 70 ou em 80, conta a história toda do seu casamento ali, em fotos que estão ali registradas para aquilo. E arquivo, como eu falei, a gente nunca sabe o dia
que esse arquivo ele vai estar ali ou não estar ali, né? O Google Fotos ele tinha lá ilimitado para todo mundo. Exatamente. Essa semana, inclusive, encerrou o nosso aqui da empresa. Aí aquela loucura, né? Tira, salva, vai para outra nuvem. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe até quando que isso vai, então da forma que vai. Então, algo que era muito seguro já não se torna tão seguro assim. Então, eu sempre falo, o impresso, você leva para onde você quer, você conta a sua história para quem você quer, você guarda ali na sua casa 7 chaves, guardadinho. E pronto, sua história está ali para seus filhos, para seus netos, não há recordação melhor. Encadernem suas fotos, mandem revelar, façam um álbum que faz parte da história de vocês num dia tão especial vivido por vocês. Isso que o Daniel acabou de falar aqui é uma consultoria para quem está entendendo por trás de tudo, né? Quando a gente fala desse assunto em específico e a pessoa lembra daqui 20, 30 anos do que você está falando, cara, não tem preço. Não tem preço. Esse bate-papo aqui, por exemplo, essa parte em específica aqui não tem preço, não tem como mensurar. Eu sei do poder que o álbum tem, porque eu sei como a gente faz as entregas. Daqui a pouco, pessoas que estão naquele momento do casamento não estão mais, e aí você começa a recordar tudo de forma diferente. Cada álbum tem um significado diferente, porque o casamento é único, o casamento é feito de pessoas diferentes, não tem jeito ser igual. E você falou uma coisa certa. Às vezes, muitas pessoas, às vezes, que estavam deixando as fotos de lado, hora que, às vezes, um parente querido, às vezes, está doente, ou alguém que não está bem, a pessoa vem com tudo, quer encadernar. Né? Então, eu falo, tenta pegar num auge, não deixa passar muito tempo. Casamento é assim. Casamento tem todo o tempo. Tem o casamento, aí passa, a pessoa vai para o lua de mel, depois da lua de mel, fica um mês relembrando de tudo, sentindo saudade. Os noivos ficam sentindo saudade daquela época que ficou olhando, fechando o contrato, até o dia do casamento. Depois a vida segue, e aí vem as profissões, as coisas tudo, e o que foi ali vivido naquele dia vai se esfriando. E se você não monta o álbum ali em 3 meses, esquece. Esfria, né? Vai esfriar e vai vir outras coisas, aí vem casa, a pessoa quer montar, aí vem, enfim, filhos, enfim, aí vai mudando completamente a logística de você escolher umas fotos. Daniel, muito bom essa colocação. Trazendo um pouco ali para o dia do casamento, eu sei que cada profissional, cada casamento tem assim a sua particularidade e cada empresa tem a sua forma de trabalho também. Por exemplo, o que eu vou te perguntar agora pode ser que seja diferente da minha e tá tudo bem. O que dá certo para você pode não dar certo para mim. Mas para noiva, assim, de modo geral, um casamento, vamos se dizer ali, para entre 100 pessoas até 200, 250, né? Que é o padrão, acredito hoje, de casamentos aqui na nossa região. Quantas pessoas seria ideal para estar fotografando esse momento? Quais os momentos fotografados ali? Porque muitas das vezes o noivo, né? A gente fala muito com o noivo aí, também com o noivo aqui no podcast. O noivo às vezes não quer dar aquela importância para o making-off dele, só que ele esquece que ele está se arrumando às vezes com o pai, com o irmão, e daqui a pouco esse pai e o irmão não vai estar presente mais. Aquele momento é um momento tão único, especial. Mas o que você acredita, assim, em questão de profissionais no dia do evento? O que seria o ideal para casamentos nesse porte que eu acabei de mencionar? Olha, eu acho que isso vai muito do profissional. Eu falo porque, assim, naquela época que eu trabalhei com filme, ou até no começo ali do digital, eu sempre trabalhava, eu e mais 3 profissionais. Era eu mais um fotógrafo e 2 ajudantes de luz. E quando o Daniel menciona do filme, não é filme de filmagem, é o filme mesmo. Porque naquela época era filme de revelação, né? Enfim. Eu acho que ali até 2007, 2008 foi que começou o digital começou bem antes, mas eu comecei a virar a chavinha para o digital porque eu ainda achava que o digital não tinha a sensibilidade de cor do que o filme trazia. Então foi um dos que relutou, porque eu sempre fui um fotógrafo muito preocupado com essa questão de cores, de entregar a pele real. Eu lembro que o digital dava uma pele muito avermelhada, dava um laranjado esquisito, enfim, não dava definição do cabelo, isso me incomodava, que o filme já trazia. Então eu escaneava o filme para fazer ele digital, para depois, logicamente, fazer todo o processo de tratamento que a gente fazia. Mas enfim, hoje, por exemplo, eu falo que tudo muito mudou, né? Os próprios equipamentos. Hoje eu trabalho com equipamento, a gente sempre... Eu falo que naquela época que eu tinha muita equipe, eu acabava não tendo o meu melhor equipamento, porque eu tinha que deixar todos os meus profissionais com um bom equipamento. Era difícil ter sempre o melhor, porque muda frequentemente, sempre mudou. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter o meu melhor equipamento, né? E que te traz o quê? Uma sensibilidade maior de luz, que você não precisa tão necessariamente de luz, de ponto de luz, que às vezes a própria luz do ambiente. Eu tive 2 pontos cruciais na minha vida, na minha fotografia. A primeira delas
foi quando e vou chegar lá nessa questão do final, quantos profissionais, mas só para vocês poderem entender. Eu falo que foi duas chavezinhas que mudou muito a minha fotografia. Primeiramente, quando eu conheci a Fernanda, que eu via numa fotografia muito leve. Fernanda, minha esposa, tá? Fernanda Souto. Ela trazia uma fotografia muito leve. Fernanda era de Coromandel, eu já fotografava muito aqui em Uberlândia, mas eu sempre fui um fotógrafo muito preocupado com, igual eu falei, com uma luz, com uma pele boa, uma simetria, enfim, com uma direção muito boa. E eu via na sensibilidade das fotos da Fernanda algo leve, uma luz, sabe, assim, sem nada, mas um toque bonito do casal, uma sensibilidade, uma foto que transmitia muita coisa, sem ter nada. Essa foto não tem nada, mas ela transmite muita coisa. Eu falava, caramba, né, que diferente e tal. Enfim, quando a gente se conheceu, que a gente começou, os primeiros trabalhos que a gente fez juntos, a gente queria se moldar. Eu queria que ela fosse igual eu e ela queria que eu fosse igual ela, e a gente não era. E a gente deu atrito até a gente perceber que as nossas diferenças faziam o nosso trabalho evoluir muito grande. E quando eu comecei a ter essa percepção da sensibilidade, de uma luz que entra de uma janela, né, do toque do casal, de conhecer melhor o casal, e ela da simetria, da luz, enfim, da foto, o nosso trabalho evoluiu muito. E aí eu falo que o meu segundo start foi os meus filhos. Quando nasceu o João primeiro, depois agora nasceu a Maria o ano passado, eu acho que a sensibilidade como pessoa muda muito. Sensibilidade de ser rápido na minha profissão, de entender. Eu fui criado há 40 anos atrás, né? Eu tô com 44 anos, fui criado há 40 anos atrás de uma forma totalmente diferente que eu crio os meus filhos hoje. Então eu tive que aprender muita coisa com a criação. Do mesmo jeito que eu aprendo muita coisa nova com a fotografia. Que me faz essa coisa de tipo, não, eu preciso entender isso. Como que é isso? Né? Eu pego o que eu tenho do passado, do meu conhecimento, né? Da minha técnica do passado, mas eu trago para o que eu vou fazer hoje. E me ensina muito isso. Então eu ponho isso em prática. E eu acho que aí vem... A fotografia hoje, ela tem uma luz mais... A minha fotografia hoje tem uma luz mais natural, ela tem algo mais leve, ela traz uma sensibilidade, eu trago uma alegria a mais, eu trago um movimento nas minhas fotos, eu faço a foto clássica que eu gosto de fazer, eu não deixo de fazer o que eu fazia, só que eu trago com mais leveza. Então, para isso hoje, eu falo que hoje, eu e mais um fotógrafo, a gente faz um evento de 500 pessoas. Agora, lógico, às vezes depende onde vai ser. Vai ser num lugar mais fechado, vai ser num lugar mais aberto. Eu preciso conhecer um pouquinho da história do casal. Tem pessoas da família, eu já fotografei às vezes com 3 fotógrafos, um casamento de 30, 40 pessoas. Mas por quê? Porque eu queria pontos diferentes de expressões. E eu te falo que casamento com menos pessoas, ele existe muito mais expressões e sentimentos do que quando você fotografa um casamento com 400 pessoas. Porque às vezes muitos ali conhecem um pouco dos noivos e tal, mas não conhecem tudo. E às vezes com 30, com 40, você conhece. Eu falo porque assim, esses dias minha cunhada casou. Gente, fazia tanto tempo que eu não ia como convidado no casamento. Cara, tanto sentimento. Eu não parava de chorar. Sabe assim, o tempo todo, porque eu conheço a história deles. E quando a pessoa que estava celebrando falava e argumentava e falava sobre eles, e você entendia, você começa a sentir isso. E aí você começa a ter sentimentos que, quando o fotógrafo está ali fotografando, cara, aquilo para o casal faz um sentido muito grande. Porque você faz parte da história daquele casal, daquelas pessoas que estão ali. Então eu falo que às vezes você precisa de um terceiro profissional para isso. Mas nem sempre isso é necessário. Porque às vezes pode isso bagunçar. Porque às vezes quantidade... Não é questão de muita opção de ângulos, né? Porque às vezes eu trabalho com 2 câmeras. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui numa câmera mais aberta, pegando um ângulo aberto, eu tenho outra aqui que eu pego fechado se eu quiser fotografar ali o fundo. Enfim, a percepção hoje é muito maior. Mas eu até brinco muito, que eu brinco que naquela época não dava se fotografar casamento. Só eu fotografando. Eu falo que hoje, se eu quiser uma história, se eu quiser um casamento que eu esteja fotografando sozinho, eu consigo fazer uma história muito bonita. Lógico, às vezes vai faltar momentos que acontecem simultaneamente. Por exemplo, a entrada do casal, né, a hora que eles se cumprimentam. Eu vou ter um ângulo só, mas talvez eu seja o ângulo perfeito. E quando eu trabalho com 2, às vezes eu tenho um ângulo a mais. Né? A questão de ter uma sensibilidade a mais e às vezes também ficar voltado para as pessoas. Às vezes eu vou estar focado aqui no casal, mas eu vou ter essa das pessoas. Então eu falo que em alguns momentos eu preciso realmente de um segundo profissional, mas que não é o tempo todo. Então eu falo que hoje 2 profissionais para um casamento nesse médio porte que você falou aí, eles encaixam super bem com a tecnologia hoje que a gente tem de equipamento, de lentes, que a gente consegue fazer. Eu falo que não é quantidade de profissionais que está, mas é o olhar, é a rapidez que você fotografa,
É o olhar, por exemplo, uma entrada de daminhas. Cara, a pessoa quer ver a entrada, mas ela quer ver pertinho. E é uma das coisas que a Fernanda sempre brincou muito, que ela fala, ó, perto, longe, muito longe, de cima e de baixo. Acabou. Se você conseguiu esses ângulos, você vai ter uma linda história contada. Por quê? A pessoa quer ver o menininho lá de pertinho. Mas ela também quer ver as reações das pessoas. Então você tem que ser rápido, você ter esse movimento de estar perto, aberto, e tá em reação de quem está atrás aqui, de quem está lá na frente. É a percepção, é, né, a experiência que te traz isso, essa movimentação. Mas lógico, sempre quando você está com uma equipe, você consegue um resultado melhor de acordo com o que você quer, que a pessoa, que o cliente contratou para aquilo. Eu falo que vai muito do que o cliente me passa. Hoje eu tenho uma conexão muito grande com o meu cliente. O que você quer da sua fotografia? O que você quer mostrar? Tem clientes que, igual você falou, tem noivos que às vezes não querem tirar foto. Fala assim, olha, você tem sua história, você vai alugar seu vestido, você vai alugar seu terno, você vai comprar o seu terno? Não, eu vou comprar. Cara, você está comprando um terno de quanto? Cara, tem uma história esse terno seu. E esse sapato, você vai comprar? Quem que vai estar mostrando no dia? Você vai se arrumar sozinho? Perfeito, você vai estar pensando em muita coisa, não tem problema você estar sozinho. Não, eu quero que meu pai esteja comigo, cara, seu pai, seu irmão, é para sua vida inteira, sua família. Registra esse momento, mas leva com leveza, com naturalidade, não fica com essa coisa de retrato, porque as pessoas têm ficar tirando foto chato, não. Aí é uma das coisas que eu prego muito pros meus casais. Eu quero que vocês curtam o dia do seu casamento muito. Fotografia não vai ser um problema, fotografia vai estar ali para acompanhar. Em alguns momentos eu vou dirigir, mas isso não vai atrapalhar nada o seu evento. Eu quero que você curta o máximo. Então eu sempre falo para isso, só para você curtir o máximo, faz suas fotos tudo antes da noiva, do noivo, não deixa nada para depois, senão você perde tempo depois em vez de você estar curtindo sua festa. Então eu vou dando essas dicas, que o cliente fala, não é mesmo, e você vai ter um bom resultado de fotos. Então, basicamente é isso, não tem muito segredo. Cara, interessante, você fala basicamente é isso, né? Mas não. Hoje, muitas das pessoas que vêm nos contratar, até mesmo online ou presencial, elas não se atentam a fazer esse tipo de pergunta. E eu deixo bem claro quantas pessoas estão envolvidas, como que a gente trabalha, quem vai estar presente no dia do casamento. Então, isso acaba fazendo um sentido muito diferente. Porque, às vezes, ela pode ir em outro profissional, seja, enfim, aqui em Uberlândia, ou seja, Belo Horizonte, qualquer lugar do Brasil, e ela, com essa informação que você acabou de passar, ela vai falar, pô, quantas pessoas vão estar envolvidas no meu casamento? Como que vocês registram isso? Não é nem a questão, igual você falou, pô, o melhor equipamento faz a diferença. Nós sabemos que faz a diferença. Hoje uma boa iluminação, um bom equipamento faz a diferença, muita diferença. Mas mais do que isso, que ninguém compra de fato, é a experiência. Sim. Hoje você falou, eu faço um casamento sozinho. Hoje eu também faço um casamento sozinho. Mas se fosse lá no meu primeiro ano de profissão, eu não teria nem a coragem de fazer. Sim. Porque é uma responsabilidade muito grande com o próximo, com a história do outro. Mas vamos lá. Mais uma curiosidade agora, partindo também para a informação da noiva e do noivo. O filme de casamento, lá em 2017, saiu uma matéria, eu não lembro na onde que foi, que o filme de casamento ele ia superar, ele ia empatar com o nível da procura da fotografia. Porque até então, a filmagem ela era uma coisa, válvula de escape. Sim, ainda, infelizmente, ela também é dessa forma hoje em dia. Lógico que com esse conteúdo, né, de Instagram, com vídeos e tudo mais, acaba sendo um consumo maior de querer, a vontade das pessoas quererem de fato aquele filme, aquela construção da filmagem do casamento. Como que você enxerga hoje a filmagem de casamento para um casamento, unindo com a fotografia, principalmente, você só faz fotografia. Sim. Com outro profissional, com outra empresa de filmagem. Essa questão de conciliação, de postura profissional no dia de um casamento. Eu acho super importante. Eu acho que são duas coisas semelhantes, mas são totalmente diferentes. Mas que fazem e é necessário ter. Eu falo que a fotografia, ela tem os momentos. Fotografia hoje você consegue foto em movimento, você consegue trazer aquela coisa da emoção na fotografia. Mas eu falo que o vídeo... Quando você tem um vídeo, por exemplo, você faz um vídeo de 1 minuto do casamento, você consegue contar tudo em 1 minuto. Você consegue contar ali do make-off com as madrinhas, com a noiva pronta, você consegue contar o make-off do noivo, você consegue contar a parte da cerimônia rapidamente, em detalhes, né, tudo em lance de 3, 4 segundos, 2 segundos, enfim. Você consegue contar toda a história, até a parte da festa, de uma forma única e com uma música que ainda traz todo o romantismo, né, da questão. E a fotografia,
ela requer mais coisas, ela requer mais fotos ali passando, enfim, fotos da noiva, fotos do noivo, da decoração. Eu falo que o vídeo você consegue mostrar rapidamente tudo que aconteceu em pouco tempo, né? E que isso ajudou muito, porque antigamente você não conseguia fazer isso. Antigamente você tinha que você tinha que sentar numa televisão e ficar lá meia hora, 40 minutos, uma hora vendo um vídeo, que às vezes tinha coisa que você até dormia, né? O íntegra, né? Exatamente. E que hoje ficou muito mais fácil, né? Hoje ficou muito mais integrativo de ver. E eu falo que o vídeo também tem uma computação diferente. Só que, porém, é algo que eu falo muito assim. Hoje eu trabalho com qualquer profissional eu não trabalho com. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Mas por que você não mexe com vídeo? Né? Hoje, às vezes, a procura por foto e vídeo é muito maior do que só por foto ou só por vídeo. Né? Hoje, a maioria das empresas, às vezes, trabalha com foto e vídeo. E eu fui sempre um fotógrafo que eu sempre tentei não misturar as coisas. Eu tive parceiros de vídeo, alguém que eu, às vezes, indicava ou mais trabalhava, mas nunca fui aquele fotógrafo que eu falei assim, eu também vou trabalhar com vídeo. Porque eu acho que, às vezes, você acaba deixando de fazer uma coisa tão bem feita. Porque se você põe uma equipe de vídeo com a minha assinatura, Daniel Cavallari, eu estou colocando o meu nome lá. E quando eu começo a colocar meu nome, eu começo a colocar também o meu olhar. E se eu perder o meu tempo com a minha fotografia para mim falar sobre dicas do que eu faria como vídeo, eu estou perdendo às vezes o momento do que eu poderia estar fazendo na fotografia. Então eu acho, e não só isso, eu acho que, né, como toda profissão, requer um estudo, requer técnicas, né? Não é só simples, eu conheço sobre vídeo, mas eu também não me arrisco a falar assim, eu vou fazer e eu vou fazer muito bem feito. Não, eu acho que tem um estudo, tem uma dinâmica, são coisas completamente diferentes. Mas eu acho que são necessárias. Hoje tem que caminhar junto. E eu, particularmente, quando às vezes eu trabalho com uma equipe de vídeo que faz a mesma leitura do momento que eu estou fazendo, eu acho incrível isso. Eu sou um fotógrafo que eu gosto muito das cores reais. Então, uma das coisas que eu uso muito no meu trabalho, eu sempre falo assim, olha, eu gosto muito de casal real, eu gosto muito das cores reais. Eu gosto da foto em movimento, eu gosto da foto posada, que quando eu falo posada não é que ela tem foto dura, mas é aquela foto clássica. Mas eu gosto da foto irreverente, eu gosto da foto extrovertida, eu gosto da espontaneidade, eu gosto de dirigir a pessoa, trazer movimento, vindo, indo, trazer uma leveza para aquele movimento, que as pessoas se sintam à vontade com você. E quando o vídeo consegue ter a mesma percepção do que você está fazendo, com o mesmo tipo de luz que você está fazendo, cara, é incrível. Eu já fiz alguns casamentos na praia e com algumas empresas de vídeo isso era muito perceptível. Eu fazia um ensaio, porque normalmente o casamento em praia é o seguinte, você vai para o casamento na praia, você faz 3 em 1, né? Você faz o welcome drink, você faz o ensaio do casal e você ainda faz o casamento numa lavada só. E aí, por exemplo, fotos do casal, você ia lá, vai para um dia de sol, aquele sol fervendo na praia, e tem às vezes vídeos que pegam uns detalhes, algumas coisas que normalmente a fotografia fica tão diferente, eles põem às vezes uns presetzinhos de cor e que muda aquilo ali, a pele da pessoa e tal. E não bate muito com o que você fotografa. E cara, tem casamento que eu faço que bate certinho. A cor real, do jeitinho que eu fotografo, os lances que eu pego, a forma que eu pego. Quem vê o vídeo e vê as fotos fala, caramba, é exatamente isso, sabe aquela coisa do impacto? Vê as fotos, fala, não, que foto foda, e pega ali o vídeo e fala, nossa, ficou bacana. Você pode pôr os dois juntos. O frame do vídeo. Exatamente. E eu falo que essa conexão é importante. Eu falo que quem ganha com isso é o cliente, porque ele vai ter algo que ele vai mostrar pro resto da vida ali com algo muito semelhante, né? Mas eu acho fundamental. Às vezes a pessoa fala assim, Daniel, não vai ter foto. Sábado passado eu fiz um casamento que não teve vídeo. Eu fico relativamente preocupado. Por quê? Porque a fotografia, sim, realmente é uma história, mas é uma história estática. A fala, né, quando eles fazem ali o juramento, não, mas quando eles fazem os votos, é tão lindo, né, você ouvir, né, quando você está vendo um vídeo, você vê às vezes o voto, alguém que falou alguma coisa, alguém que se emocionou com aquilo ali, você ouvir isso aí é muito bacana do vídeo. Eu acho que o vídeo trouxe essa movimentação, né? Então, eu acho que mudou muito. Então, eu sempre falo para os casais, contratem foto, mas também contratem vídeo. São algo que parece ser muito próximo, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente o que se entrega. E para mim, é necessário tanto como uma decoração, quanto um cerimonial, quanto um buffet, enfim, quanto um vestido. Eu acho que faz parte de um evento você ter as duas opções. Maravilha. Uma questão para a gente entrar nos quadros. No dia do casamento, o making off da noiva, eu acredito que seja um dos momentos mais
tensos e intensos ali para a noiva, porque ela está prestes, ela vai se vestir e está prestes a se casar. Quanto tempo que você acredita aí na sua jornada de experiência que seria um tempo ideal, saudável, para que a noiva esteja vestida para fazermos as fotos de make-off? Quanto tempo seria ideal antes de chegarmos ali na cerimônia? Então, é tão engraçado isso, né? Normalmente eu me posiciono com 2h30 antes para mim chegar no horário do make-off antes do casamento. E eu já gosto de fotografar a noiva já pronta. Eu já gosto de chegar lá assim, a noiva já está maquiada, já está com o cabelo, ou pelo menos já finalizado, ou quase finalizando. Né? Eu gosto de sentir a vibe do lugar, lógico, as pessoas estão ali por perto. Mas eu não gosto de algo muito quadrado, vamos dizer assim. Sabe aquela coisa assim, olha, tô com um roupão para fazer fotos, às vezes, com minhas 15 madrinhas. Eu quero fazer umas fotos assim, tipo, mostrando que eu cheguei, elas com cara de, sabe aquela coisa, com cara de alegria porque me viu. Eu acho porque fica algo muito montado. Não estou dizendo que vocês não têm que fazer noivas, esse tipo de fotos. Eu só acho que às vezes tudo nessa profissão nossa tem a questão do modismo, né? Um faz, aí todo mundo começa a fazer as mesmas coisas, começa a ficar muito repetitivo. E eu acho que tem que ter essa questão da leveza, do tipo, vamos fazer, vamos, mas deixa fluir. Se tiver que acontecer esse momento de se olharem, de se verem, que seja algo natural. Tipo, deixa o pessoal se arrumando lá embaixo, eu vou fazer uma surpresa, vou chegar lá e vou aparecer. Sabe, não algo que tipo, monta todo mundo aqui, que a noiva, sabe aquela coisa que fica muito... Não, chega naturalmente, porque na fotografia soa mais como algo leve, sabe? E eu, particularmente, às vezes, me incomodo muito esses tempos, porque tem tanta foto, as pessoas estão se preocupando tanto com fotos de, às vezes, quando eu falo making off, é com essas fotos que às vezes a noiva ainda tá de roupão, quer fazer com madrinha, às vezes as madrinhas não estão prontas, falta uma madrinha, demora para esperar, vai para algum lugar para poder fazer essas fotos, tal. Você chega 2h30, às vezes você leva ali, tipo, praticamente 1h30 para fazer essas fotos, aí a noiva vai se vestir, e falta 30 minutos, ela se vestiu lá em 15, 20 minutos, falta às vezes 30, 40 minutos para o casamento dela. A cabeça dela já está pensando em ir para a cerimônia, ir para a igreja, enfim, ir para a cerimônia dela. Ela já não está pensando mais naquilo. Para ela já vivenciou as fotos dela ali. Só que não adianta, gente, o momento mais bonito da noiva, aí ao meu ver, é quando ela está pronta, vestida, a maquiagem está impecável, o véu está lindo, o vestido está lindo, o buquê está maravilhoso, ela está perfeita para as fotos prontas. E às vezes a gente não tem tempo para fazer essas fotos. Aí isso me incomoda. Mas como eu te falei, Gustavo, tudo eu vou perguntar para a noiva antes. Hoje eu faço um questionário com a noiva antes, eu tento fazer uma reunião com ela antes, para me entender o que ela quer. Porque às vezes a noiva sonhou mais, foi com as fotos do make-off. E para ela, o mais importante é aquilo. Bora, para mim isso não é um problema. E eu pergunto para ela, não, Daniel, se eu fizer foto minha lá pronta, 2, 3 fotos minha pronta, tá ótimo, mas eu quero o meu momento com a minha mãe, eu quero o meu momento com a minha tia, com a minha sogra, com as minhas madrinhas. E para ela sonha com isso. E talvez a foto dela pronta não seja tão importante quanto essas fotos. Como tem algumas noivas que falam, não, eu quero bem rápido essas fotos com madrinhas, não quero deixar de fazer, mas eu quero seguir o cronograma. Se elas estiverem prontas, se não tiverem, em 1 hora a gente faz isso, em 15 minutos eu visto e depois eu tenho mais 1 hora para fazer fotos. Na realidade não precisa de 1 hora, mas eu falo assim, se eu tiver 20 minutos com a noiva, de 20 a 25 minutos com a noiva, pronta, para mim fazer fotos dela, corpo inteiro, de rosto, com ela totalmente focada no que eu estou direcionando, sem às vezes madrinha chamando, preocupação de sair, preocupação se o carro já chegou, enfim, é um ótimo tempo, é um tempo ideal. Bacana, muito bom. Hoje eu vou até de colinha, né, porque Miqueias, um abraço para você. Abraço, Miqueias, sentiu saudade sua aqui hoje, viu? Mas eu entendo. Estou sentindo saudade, estou sentindo saudade. Inclusive, o caso é tão normal, né? Porque a gente já tinha marcado um podcast com o Daniel, por problema de saúde da parte dele também, ele não pôde estar aqui. Aí eu falei, não, vamos manter. O Miqueias se propôs a falar, não, vamos manter esse podcast com o Daniel pra gente honrar. E muito obrigado. Pois e o Miqueias, eu conheço ele há anos, assim, trabalhando com ele, desde outras coisas que ele fazia. Hoje, como celebrante aí, tá arrebentando. Fez falta aqui, viu? E o podcast também, né? Fala do celebrante, tá arrasando aí no podcast. Rapaz, aqui celebrante, hein? Enfim, vamos lá. Mas eu tenho que até te cortar pra falar, gente, dá uma diferença muito grande. Porque às vezes eu faço casamentos aí com padres, com diáconos, que às vezes não conhecem a história do casal.
E eu, com essa reunião antes que eu falo com o casal, eu falo, olha, seu casamento vai ser com um padre, qual padre e tal, me fala, olha, seu casamento vai ser um pouco mais sério, porque eles não conhecem muito vocês. Então eu preciso de expressões, pelo menos de vocês, porque vai ser algo muito mais sériozinho. E aí, casamento na igreja sem uma expressão, sem um sorriso, uma encostadinha no ombro, né, ou uma lágrima, que seja, eu acho que fica muito aquela coisa robótica, duro, prestando atenção. E aí o Miqueias vem, né, mudando todo o protocolo de tudo. Storytelling total, né? E assim, e não só o Miqueias, tô falando do Miqueias, mas porque eu tive presente em alguns eventos que o Miqueias celebrou. E nossa, não teve um que não teve sorrisão, não teve lágrimas, né? E eu não estou falando só dos noivos, todos os convidados, porque ele envolve todo mundo, né? E eu acho isso muito, muito bacana, eu acho que faz muito parte hoje de uma celebração de modo diferente, assim, de modo que une todo mundo que está ali presente. Parabéns, Miqueias, pelo que você trouxe aí de novidade no mercado. Com certeza. O Uberlândia te agradece muito, e o Brasil também. Mas vamos lá, a gente vai entrar nos nossos quadros, que eu particularmente eu sou apaixonado neles, e o primeiro a gente já vai chegar no famoso deixa abaixo, que é aquela baixaria mesmo que você já viveu aí nesses anos de carreira, que você fala, nossa, cara, isso aqui foi muito baixo mesmo, não poderia nem ter acontecido. Isso foi nada legal. Nossa, é difícil, assim, a gente que já viveu tanta história, né, tanta coisa no meio, mas acho que eu citaria as duas coisas hoje que eu falo, que eu acho que me deixa um pouco assim, de estar, né, no meio que a gente vive hoje de eventos. Primeira coisa, eu acho que sobre os parceiros, eu acho que tinha que ter uma interação melhor. Eu sei que chega muita gente nova, e eu sei que tem muita gente das antigas, e eu sei que isso é o mercado. Vai ter sempre gente entrando, vai ter sempre gente saindo, vai ter sempre gente com novidades, gente querendo mostrar serviço, enfim, gente com preços mais em conta, preços mais caros, e aí eu não estou aqui para precificar ninguém, nem falar que está errado. Mas eu acho que tem que ter um respeito muito grande com as pessoas, tem que ter um respeito muito grande com a história, porque eu acho que cada um tem a sua história, cada um vive sua vida, cada um, né, tem uns que se dedicam muito à profissão, tem uns que se dedicam à profissão, mas também se dedicam aos filhos, tem um que se dedica à profissão, mas não é a coisa mais importante para ela, tem uns que amam o que fazem por amor, e tem outros que fazem pelo financeiro que traz, enfim, tá tudo certo. Eu só acho que tem que ter uma leveza muito grande para lidar com isso, né? As pessoas hoje estão muito difíceis, às vezes, até de você conversar, de você chegar. Eu falo que eu recentemente eu cheguei num casamento, a mãe da noiva falou assim, Daniel, você chegou no make-off, estava todo muito nervoso lá com uma história do vestido lá, que tinha acontecido alguma coisa, você chegou brincando, você chegou descontraído, e você está indo embora do casamento, despedindo de mim, que nem sua noiva, que sua mãe da noiva, sorrindo, descontraído, depois de quase 12 horas de serviço, 8, 10 horas de serviço, que não lembro quanto que foi, mas enfim, com um sorriso no rosto. Sim, porque eu tento trazer leveza para esse dia. Eu não estou ali para brigar com o cara do vídeo, eu não estou ali para brigar com o cerimonial, que às vezes na hora de uma entrada, sem querer ou às vezes por querer, a gente nunca sabe, né, o que acontece nesses bastidores. Mas mandou ali os padrinhos um atrás do outro, você não conseguia fazer a foto, enfim. Mas eu acho que tudo é conversado de uma forma, né, educada. Você está ali né, você está no meio onde você tem que respeitar as pessoas, independente se tem história, se não tem, se está começando. Eu acho que tudo é trazer essa leveza. Eu sempre falo que hoje comigo, na minha profissão, no meu dia a dia, eu trago uma leveza muito grande. Eu não gosto de discussão, não gosto de briga, enfim. Lógico que tem momentos que às vezes você fica um pouco mais exaltado, mas trazer isso, trazer mais alegria, né, que as coisas não são, né, só ferro e fogo. E às vezes eu acho que falta muito isso no nosso meio. Às vezes eu vejo algumas rodinhas fechadas, alguém, né, só fica e não tem necessidade de trabalhar com pessoas diferentes, é legal. Você não precisa trabalhar sempre com as mesmas pessoas, que existem outras pessoas também com talento, com alegria, e que você pode aprender coisas que você também não conhecia, né? Então eu acho que você tem que estar aberto para tudo e não ser um cara muito fechado e eu falo ignorante, eu acho que tem que ter. Mas tá, essa colocação é excelente, mas eu quero que você vai pensando aí num barraco, num perrengue que você já viveu nesses 30 anos aí de profissão. Você fala, não, essa baixaria aqui é melhor nem falar. Mas vai pensando que eu vou complementar uma coisa que você falou, na verdade uma pergunta. E uma colocação da minha parte também.
a questão de cerimoniais, assessores que fazem esse encavalamento ali na liberação dos padrinhos. Porque às vezes eles não têm a mesma visão que nós, tá? Então, aqui no podcast é uma coisa que parece que é clichê, né? A gente sempre fala da importância de um bom cerimonial. E a gente vai continuar falando, porque a importância de um bom cerimonial é muito importante no casamento. Então, para aqueles cerimoniais ou assessores que têm até mesmo costume ou até pedido de uma noiva ou de um noivo que quer aquelas fileiras encavaladas, no final das contas eles não vão ganhar mais do que 1 minuto se deixar um espaçamento maior. Então, 1 minuto de cerimônia a mais não vai fazer tanta diferença para um bom registro da fotografia e da filmagem. Porque vamos e viemos, se está tudo encavalado ali um atrás do outro, o da frente ele vai estar em ênfase, o de trás a gente já não consegue ângulo. A não ser o fotógrafo lateral, mas mesmo assim ainda fica um pouco complexo, vai pegar mais ênfase do noivo, do padrinho, ou se estiver do lado oposto, da madrinha. Então essa colocação é muito importante, essa observação aí que você pegou e mencionou sobre a questão de fotos encavaladas, se é por querer ou não, mas que assessores e assessoras, né, não só de Uberlândia, mas de todo o Brasil, começam a ter essa percepção diferente, que eu acredito que vai fazer sentido, né, Daniel? Com certeza, eu acho que assessoria nesse momento é importante. Por isso que eu faço essa reunião eu tento sempre fazer reunião com o casal e com o cerimonial, justamente para a gente adotar essas questões, às vezes, que para mim faz diferença na hora e que na hora eu não consigo falar, porque eu tô com o meu fone com uma equipe, mas eu não tô com o fone com a equipe com o cerimonial. E achei até interessante, porque esses dias eu trabalhei com o fone com a equipe do vídeo. Então, cara, foi muito bacana, porque a gente se falava quando um entrava ali e tal, o outro. Foi muito bacana, se brinca bastante, mas ali, ao mesmo tempo, algumas coisas você é pontual, você resolve coisas muito rápidas. E essa coisa do cerimonial, você ter essa coisa, são momentos rápidos que acontecem rápido. Igual você falou, se encavalam um com o outro, você não tem aquela foto perfeita. E pro cara, pra pessoa que é padrinho, com certeza que é uma das principais pessoas dos noivos, ele tem que ter a foto dele ali bem, né, bem na entrada, bem feita, enfim. Senão ele não estaria entrando. Exatamente. Então, assim, coisas, igual quando a noiva, às vezes o ateliê que vai deixar a noiva pronta, deixa em cima da hora. Poxa, se deixou isso na hora, a gente não vai ter fotos tão boas quanto a gente poderia ter tido se tivesse mais tempo. Se a gente não tem tempo para essas fotos, o seu trabalho não é divulgado, o meu trabalho não é tão bem feito, entendeu? O do vestido, ela não vai ter tantas fotos para poder mostrar. Do próprio cerimonial. Exato. Então, assim, tudo é um conjunto. Quando a engrenagem roda com bons profissionais ali que se entendem e que expõem, às vezes, alguma coisa que está incomodando, que poderia ter ficado melhor, por isso que eu falo que essa questão de você trazer com leveza, trazer com bom, né, com bom jeito, com uma boa fala, é bom para todo mundo. Inclusive, logicamente, para a noiva, né? A gente pensa nela. Com certeza. Mas vamos lá. Vamos lá, dos perrengues. Eu fiquei aqui pensando, assim, eu acho que tem... volta a ter 2, assim, que eu acho fundamental. Mas eu vou falar primeiro um, que eu acho que tem aconteceu comigo muita pandemia. Logo após, em 2022, ano passado, que voltou os eventos um atrás do outro. E o pessoal estava sem festa e começou a festa. Gente, eu acho desumano um profissional ficar ali 15 horas dentro do evento, fotografando o tempo todo. Eu acho que assim, normalmente você põe no contrato em média de 8, 9 horas de trabalho. Né? Você começa a partir do make-off. Então, o casamento começa às 7 horas da noite, você começa a fotografar ali por volta das 4h30, 5 horas da tarde. Só que um casamento que normalmente você acabaria ali por volta de 1 hora da manhã. Né? E tem às vezes casal que querem, às vezes contratou 3 bandas. E aí, tipo, cara, falta tipo praticamente 1 banda e meia para poder finalizar o trabalho e o horário dele já deu ali. Tudo bem, você tá ali, você foi contratado, mas você foi contratado pelas horas que você tem. Só que, cara, vai entrar mais história, vai entrar outra banda que vai chamar os noivos no palco, que vai isso. Como é que você vai embora ali naquele momento? Né? Você como profissional de anos no mercado. Só que, cara, você já tá saturado, porque você tá, tipo, 12 horas, 10 horas em pé. E aí você ficar ali 15 horas para poder fazer foto, das pessoas normalmente já estão mais para lá do que para cá. As fotos começam a se repetir muito. E eu acho assim, não que isso não possa acontecer, mas que tudo que é conversado antes com o profissional, ok. Qual que é a sua média de trabalho de horas? De 8 a 9 horas. Tá. Na semana do casamento, eu vou te falar, se tem tantas bandas, nós vamos fazer uma média de horas. Se passar disso, eu vou ter um adicional a mais. Por quê? Eu vou entrar com um fotógrafo que vai começar na hora da festa. Porque ele vai com você até a hora porque ele está descansadaço. Entendeu? Ele não começou lá no making off, ele não começou à tarde do seu casamento. Entendeu? Ele começou já à noite. Então, essa questão de ser humano e tal, eu acho essencial. Assim, é um dos perrengues que a gente
Eu passei muito em 2022. Hoje, lógico, passando isso, eu comecei a falar um pouco mais com os meus clientes, justamente para não ser desumano com as pessoas que estão trabalhando para mim e também comigo, porque, lógico, eu me sinto cansado. Por mais que eu esteja acostumado a fazer, eu gosto do que eu faço, poxa, eu falo que realmente é desgastante. Tem um limite. Tem um limite, lógico. E uma das coisas também, nossa, eu vejo assim, a gente no meio a gente vê muitas mulheres trabalhando, né? E eu vejo muito falta de desrespeito com as mulheres em eventos, principalmente para as profissionais mulheres, principalmente dos convidados. Sabe, essa questão de ficar mexendo, de ficar falando, enfim. Já aconteceu o caso comigo, com a minha esposa, fotógrafa, que tipo assim, eu vendo, ela fotografando, eu tava ajudando, e tipo um cara tirando foto da bunda dela e tal, assim, tipo, cara, sabe assim, né, eu falo assim, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência para as pessoas que estão ali, as pessoas estão trabalhando. E para essas pessoas que estão trabalhando, como é que você vai confrontar uma pessoa que é convidada da noiva? A cabeça da pessoa, ela vai estar sempre errada, porque você está ali a trabalho. Como é que você vai confrontar? Como é que você fala que um cara que te assediou ali na hora? Isso acontece, ó, já há muito tempo. Se calam, né? Então, e muitas se calam, sabe? Muitas se calam, muitas, às vezes, deixa passar, tá tonto, sabe? E eu falo assim, isso é constrangedor. Eu falo porque eu já acompanhei muitos casos assim, já vi muitas coisas acontecer nesse sentido e eu fico assim, indignado com isso, porque eu falo assim, poxa, tem que ter um certo limite, né, de respeito. Eu falo principalmente com as mulheres, porque eu acho que, não que as mulheres hoje não se viram, né, eu acho que elas têm saída para tudo, mas eu acho que é uma falta de respeito muito grande, porque as pessoas às vezes sufocam e você tá ali como, às vezes, um profissional que às vezes você não quer que transforme num caos o casamento da pessoa que te contratou. Então, às vezes, você deixa de fazer alguma coisa, você se omite naquilo, mas que te chega em casa, cara, que você fala assim, nossa, eu devia ter metido pé, eu devia ter falado, porque me machucou. Salvo engano, posso ser que eu esteja enganado, né? Mas o nome do podcast com a Fer, sua esposa, foi Cores e Verdades. Você lembra, Davi? É isso, né? Sim. Cores e Verdades. E aí eu entro nessa segunda parte, Verdades, que ela também menciona isso no podcast dela, né? De uma situação indesejada que aconteceu, que você até estava presente no evento, cara, e isso é uma falta de respeito muito grande da parte, igual você falou, do tonto, né? O convidado tá tonto, cara, mas ele só tá intensificando aquilo que ele é. Exatamente. Quando a pessoa ela tá num nível de álcool muito exagerado, ela tá intensificando aquilo que ela é. Então, que realmente os convidados, né, entenda o limite, porque é um ser humano que tá ali, independente se é homem, se é mulher, se é homossexual, se não é. Então, ali é um ser humano. Então, entenda isso como um respeito ao próximo. Exatamente. E aí, voltando só para pincelar também na primeira parte da sua situação e sobre a questão de quantidade de horas, né? Teve uma noiva, que é a Tassiana, um abraço, Oliveiras também, uma grande querida. E ela falou, né, até que hora você fica no casamento, tal, na hora de fechar o contrato? Falei, tá tal hora, a gente vai ficar... eu queria que ficasse até o final. Falei, não, a gente fica. Ela, não, mas quanto você vai me cobrar mais? Eu, não, nada não. Ela, Gustavo, mas espera aí. Eu vou me casar 5 horas da tarde e a nossa festa vai até 8 horas da manhã. Você tem certeza? Eu falei, não tenho certeza. Aí eu fui cobrei o adicional, porque eu tive que colocar um profissional a mais para fazer essa logística. Igual você falou, não tem como. Um profissional, isso, a cerimônia era 5. Então, o make-off a gente começou 3 horas antes. Não dá para ficar até amanhecer. Ficaria desumano, a fotografia já não é criativa. Exatamente. Então, a gente colocou isso na logística, mas a integridade e respeito dela conosco fez a logística ser bem diferente. Então, vai aí, como se diz, sigam esse recado aí para serem honestas e honestos a como vai ser o casamento, se vai ser um casamento simples ou não, independente. É o nosso sábado, é o nosso trabalho que a gente está ali empenhado a fazer para vocês. Uma outra, né, o Aprendi com a Vida, que o Edin Brasil, que é o maior evento, era, né, agora acabou infelizmente, mas o maior evento de fotografia, não te ensina, nem um workshop te ensina, aquilo que você viveu na prática e você falou, nossa, isso aqui eu aprendi com a vida, isso aqui foi uma situação que ninguém me ensinou, ninguém passou que eu ia... O Almir não me falou que isso ia acontecer comigo. Eu falo que a vida é uma roda gigante, né? A vida, ela dá voltas e a gente tem que estar o tempo todo antenado. Eu acho que a gente não pode perder as raízes que a gente tem, né? A gente tem que estar bem próximo da nossa família, porque eu acho que isso é fundamental para você realizar bons trabalhos, né? E crescer como profissional. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito hoje, por exemplo, quando minha vida mudou muito, né?
Eu sempre fui aquele fotógrafo, Daniel Cavallari, tipo assim, cara, eu não poderia, eu não sabia falar que eu não sei fazer uma coisa. Sabe aquela coisa, tipo assim, as pessoas me viam, tipo assim, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser o Cavallari, ó, aquele é o Cavallari e tal. Não, eu entendo de tudo, eu sei tudo, papapá. Cara, e não é assim. Isso foi uma das coisas que a Fernanda muito me ensinou. Porque ela falou assim, amor, não é vergonhoso pra ninguém quando a gente não sabe. Porque ela, às vezes ela me perguntava, você sabe isso aqui? Eu falava assim, sei. Ela, então me fala o que é. Aí eu não sabia. Aí eu ficava mais envergonhado porque eu falava que sabia, sendo que eu não sabia. Então eu comecei a entender que às vezes você fala assim, cara, eu não sei, mas eu posso aprender. Né? Eu já aprendi tanta coisa na vida, por que eu não vou aprender mais isso? Me ensina. Como que é? Então me ensina a aprender com a vida. Né? Hoje eu falo aprender a ensinar os meus filhos, minha esposa ensina. Minha esposa, eu falo que ela é 10 anos mais nova que eu, mas não é por causa disso, é porque ela é muito antenada. E ela me dá aquela coisa tipo assim, vamos, esses dias mesmo eu fotografei um casal, jovenzinhos dois, papapá, e ela mandou opções de roupas que ela queria usar. Eu falei assim, gente, mas mostrei pra minha esposa, não tá muito fora, não. Falou, amor, é o jeito hoje, vou te mostrar umas referentes de fotos. E mandou pra mim. Cara, que lindo, tipo as fotos, que linda com aquele estilo de roupa, que jeito. Porque era o estilo do casal. E tipo, a minha cabeça abriu. Fala, cara, né? Então assim, eu falo que a vida a gente aprende o tempo todo. A gente pode ter conhecimento, a gente pode ter técnica, mas a gente está aprendendo. Hoje tem muita coisa que vem como novidade. E a gente tem que estar aberto a essa algo novo que vai entrando e a gente tem que se reinventar. E eu falo que hoje, pra mim, volto a falar o que eu te falei aquela hora, pra mim, sinal de ser um bom profissional não é sinal de ter muitos trabalhos, mas é de ter bons trabalhos. Então hoje eu não ofereço volume, eu ofereço hoje o meu melhor trabalho, mas pro meu cliente. O meu cliente está sempre satisfeito com o que eu faço, a entrega que eu tenho. Às vezes eu não posto no Instagram na hora, às vezes eu passo um dia sem postar, ou eu fico às vezes uma semana porque aconteceu alguma coisa. Mas o meu cliente, ele recebe sempre o trabalho dele, no tempo dele, na hora certa, da forma que eu combinei com ele. Então eu falo que, para mim, não é quantidade. Para mim é a entrega do meu melhor trabalho. Boa. No mercado de casamentos, de modo geral, para quem que você dá seu like? Para uma boa prática, uma boa atitude, uma boa ação? Olha, difícil, hein? É porque eu vejo tanta coisa... Ou para algum segmento, não precisa nem mencionar a pessoa em específico. Não, é porque assim, eu vejo tanta coisa acontecendo, né, nessa área de evento, de casamento, que eu gosto, é porque assim, é engraçado, né, eu amo fazer casamento, eu sempre amei fazer casamento na praia, por exemplo, a gente fez muito, eu e a Fernanda, e ao mesmo tempo, se eu faço um casamento... numa roça ou numa igreja totalmente fechada, é a história da pessoa. Então o que eu vejo é que o importante de tudo não é às vezes o lugar, o cenário ou as pessoas que a gente está fotografando, mas sim a história de cada pessoa. E aí eu vejo que hoje se tem um envolvimento muito grande. Então o meu like hoje vai para quem trabalha hoje com muito amor, que gosta do que faz. Então eu vejo aí cerimoniais se destacando, eu vejo... celebrantes, né? Como o Miquel aí, a gente comentou que agora se destacando, trazendo algo novo. E é isso, eu acho que em prol tudo de algo novo, de algo que traz modernidade, que traz sentimento e que te traz o seu trabalho começa a ficar melhor por conta disso tudo. Eu falo que antigamente não tinha aquela fotografia em movimento, né? Que ficava borrada. Hoje em dia, às vezes eu faço aquela foto certinha, mas eu faço aquela foto borrada e todo mundo fala assim, eu quero aquela foto que você faz, que não mostra rosto, não mostra nada, mostra um vulto, mas a pessoa se identifica com aquilo. Eu falo assim, olha como que é engraçado isso, né? Então, eu falo que é o que você vai trazendo como novidade que vai atraindo as pessoas. Maravilha. Oposto disso, quem que você deixa de seguir por uma prática, ou ação ou qualquer coisa? Olha, eu às vezes, com essa questão hoje de Instagram, eu falo que não é nunca o que parece ser. Então eu sou muito ser sincero, né, de usar a verdade, enfim, de mostrar o que eu estou vivendo. E às vezes eu acho que muitas pessoas às vezes vivem num mundo de mostrar coisas, né,
boas, interessantes, legais e tal, mas que, tipo, às vezes nem é a realidade do que se vive. E é difícil para outras pessoas, às vezes, que não têm isso, ver isso, né? Porque a gente tá sempre em busca de melhorar, de se aperfeiçoar, e às vezes é tão difícil isso, né? Assim, eu falo que, eu tive tantas pessoas que às vezes me perguntavam, Daniel, como que eu faço para mim chegar a ter a sua marca, seu nome, para mim chegar a fazer casamento de famoso? Porque na época eu cheguei a fazer o casamento, eu comecei com 15 anos da filha do Alexandre Pires, depois eu fotografei o casamento do Alexandre, que foi aqui em Uberlândia, depois foi os filhos do Bruno, da dupla Bruno e Marrone, quando eles fizeram um aninho, e depois então eu segui a família deles, que aí eu fiz o casamento, que foi em São Paulo, na Daslu, e depois foi a renovação de votos, que foi lá em Cancún. Então assim, aí, enfim, já fotografei algumas pessoas relativamente que a gente considera como artistas, né? Mas, cara, que tem a vida comum, assim, é bacana, é legal, mas é comum. Às vezes eu fotografo um casal que não tem tanto aquilo, mas tem muito mais história. E que pra mim faz parte estar ali fotografando, né, sentindo isso. E eu falo que às vezes você vive tanto dessa coisa do mundo do Instagram, de mostrar que estão coisas que às vezes não é só a realidade, cara. Você sofre, por exemplo, o meu dia a dia hoje, né, eu tava até comentando com você aqui, hoje eu não tenho nada de trabalho, de ter que fotografar, mas eu tenho que responder meus WhatsApp, passar os meus orçamentos. Mas qual foi a minha prioridade? Eu tenho meus filhos, tenho que levar meu filho na escola daqui a pouco, eu tenho que pegar minha filha, trocar ela, tenho que dar remédio, eu tenho que levar na pediatra, enfim, então a gente vai mudando e é uma vida assim, né? Eu não tenho tantas pessoas que cuidam, a gente é que gosta de cuidar por uma escolha nossa, de aproveitar ao máximo, porque essa idade passa, a gente quer estar junto, e quem conhece a gente em redes sociais sabe que a gente é assim mesmo. E às vezes tem gente que mostra uma soberba, eu falo assim, eu vejo, o que eu não dou like é que às vezes eu vejo pessoas que às vezes estão começando, que estão com muita tal, e que já começam às vezes de uma forma errada, tipo assim, não vou falar maltratando as outras pessoas, mas eu falo de uma soberba na forma de falar, na forma de conduzir uma situação, tipo, não, se não fizer isso aqui pra mim não funciona o meu trabalho, sabe? E às vezes, poxa, tem um pouquinho de paciência, às vezes não é dessa forma que você quer, não é só por conta disso que o seu trabalho não vai ser tão perfeito. As pessoas têm que ser um pouco mais compreensivas. Tem uma empatia, né? Exato, eu acho que às vezes não adianta você ser arrogante, falar assim, bater no peito, o meu trabalho é assim, eu faço dessa forma, é assim que eu quero. Poxa, tá, tudo bem, você tem o seu jeito, mas que tal a gente quebrar um pouco disso aí, a gente tentar fazer isso aqui, sabe? É aquela questão assim de você ter um pouco mais de humildade, eu falo assim. É uma característica que eu acho que você não pode perder nunca, independente do que você é. Maravilha. Recado dado. Que isso. Daria para acabar o podcast agora, mas temos mais duas situações aqui. Vai ser um pouco difícil para você, mas quem é seu casal novidade, assim, aquele casamento dos sonhos? Porque, pô, fala muito de praia aqui, mas praia você já tá saturado. Vamos lá. O que é seu casal novidade aí para você? Praias eu tô saturado. Mas pode vir, né? Mas eu falo assim... Cara, eu vejo tanto casal meu que casa e vai para Maldivas, que eu falo assim, eu queria muito fazer um casamento em Maldivas, eu falo que seria um sonho. Olha aí. É porque assim, a gente deslumbra, né? Quando eu até então não fazia casamentos só na praia, no Brasil, era uma coisa. Quando eu comecei a ver sobre Cancún e falar, nossa, sabe aquela vontade de ir? E foi meu primeiro casamento que eu fiz lá, coincidentemente, uma pessoa artística, que era o Bruno, cantor, enfim, todo mundo queria estar ali, né? E eu estava ali fotografando. Para mim foi um reconhecimento muito grande do trabalho. E a gente conheceu, fala, nossa, que legal tá aqui, diferente. Então, assim, a gente sempre busca algo que a gente nunca fez, né? A gente fica vendo fotos, fica vendo vídeos, enfim. Mas eu acho assim, de casal, eu já fotografei muita coisa, assim, sabe? Que eu acho que hoje não sei se eu teria algo tão especial, sabe, para fazer. Eu já fiz noivado na Disney, eu já fiz casamento em outras cidades tão bonitas, e casamentos luxuosos demais, casamentos simples, que eu falo, cara, casamento na roça, casamento que tem história. Eu falo que tem hora esses casamentos, tem mais histórias que qualquer outro casamento tão luxuoso. Às vezes casamento luxuoso não tem tanta história igual esses casamentos mais simples. Mas eu, assim, eu amo o que eu faço, eu gosto de contar a história, eu acho que cada casal tem a sua história. O que me comove mais é saber da história de cada casal. Mas, enfim, as que não tem Maldivas seria interessante. Eu acho que Maldivas, porque eu vejo muito meus casais casarem e ir pra lá. Eu falo assim, por que vocês não levaram pra ir pra mim fazer umas fotos de vocês, pra gente Inclusive, poder eu até vou conhecer, com você pra fazer seus bastidores. Ótimo. Fica aí esse registro. E todo mundo que vai ali pra Maldivas depois passa em... agora esqueci o nome ali dos árabes ali.
Dubai, que também acho que é muito, muito bonito, enfim, glamuroso. Mas assim, é igual que eu tô te falando, são coisas que se a vida me der a oportunidade de fazer, eu quero muito poder fazer, mas também se não der, eu acho que eu fico muito satisfeito com o que eu já faço. Hoje eu falo que é engraçado isso, eu já fiz casamentos em lugares tão fascinantes, e aí depois na semana seguinte eu tava num casamento, igual eu te falei, às vezes uma roça. Uma coisa simples, mas que tinha história, que tinha, sabe? Que às vezes não era o lugar. Lógico, se você tá num lugar onde o cenário tá bonito, você vai mostrar cenário, você vai mostrar a história. Mas quando às vezes você tá num cenário, talvez não seja um cenário tão bonito, você vai pegar as expressões, você vai pegar retrato, você vai pegar a movimentação que está acontecendo e que para aquele casal que estava casando ali faz todo sentido. O lugar, os cenários, né, as folhas, enfim, acho que cada casal é um casal. Ó, a gente tem um último quadro, que eu particularmente, o Miquel fala que eu sou apaixonado nele, aonde você vai olhar para sua câmera e vai dar um recado direto para a noiva, direto para o noivo, aquele recado assim de, olha, você faz esse caminho aí que vai ser sucesso, como se diz. Mas eu quero já te agradecer pelo seu sim, pelo nós podem dizer sim, agradecer mais uma vez o Miquel que está nos assistindo. Eu espero que ele esteja nos assistindo, se ele não tiver, depois eu puxo a orelha dele. Mas muito obrigado mesmo, é muito conteúdo, é muita bagagem, nem sei quanto tempo a gente está falando, mas eu falaria por mais e mais horas aqui com você, até porque tem muitas perguntas pessoais minhas, enfim, mas a gente pode conversar isso em um outro momento e quem sabe um outro podcast, traz a Fer, faz uma coisa mais junta ali, todo mundo conversando sobre outros assuntos também relacionados a casamento. Muito obrigado, te admiro muito, publicamente aqui eu falo, você é um ótimo profissional, até então nunca tive nenhum tipo de problema com você e eu fico muito grato mesmo, eu sou só um bebê, né? Eu falo que vamos fazer 10 anos ainda de profissão, de carreira, na verdade, de empresa, né? Da Inova Fábrica de Imagens, mas de carreira já tem 14 anos mais ou menos que eu fotografo. E eu sou muito grato mesmo, você com certeza é um ícone, uma referência. E pessoas que começam hoje ver você como referência até hoje, não tem como ser diferente. Então, muito obrigado você, obrigado mais uma vez, Fer, João, Maria, que a hora que tiver mais velhos vão estar vendo esse podcast e lembrando dessa história aqui que a gente está falando. Eu falo que, antes de agradecer, eu falo que não tem como, né, eu falar com os convidados, com as pessoas que vão nos assistir aqui, de trocar toda essa experiência. Não tem como falar de mim hoje em dia se eu não falar da minha esposa, se eu não falar dos meus filhos. Lógico que eu tenho uma história grande, né, com a minha família, com meus pais, com meus irmãos, mas hoje a minha família que eu vivencio todos os dias é a minha esposa, é o João, é a Maria. Então não tem como eu falar do meu trabalho se eu não falar deles, porque eles estão, de uma certa forma, muito envolvidos com tudo isso, né? Então, eles vão estar sempre presentes hoje em qualquer coisa que eu vá falar com qualquer pessoa. Então, e fazem eu estar dessa forma. Eu falo assim, tão bem, tão alegre, fazendo o que eu faço. Realmente não é fácil, os finais de semana, você se dedicar. A minha esposa é fotógrafa, mas hoje com os filhos menores, ela se dedicou a ter menos eventos do que eu. E para ela estar em casa, sem ter eu também trabalhando, também não faz sentido. Então, tipo assim, amor, eu tô em casa, não tô trabalhando, mas você não tá em casa no final de semana. E isso é difícil. Os filhos às vezes querem você, enfim. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Quando eu vou para um evento, eu vou com muita vontade, com muita gana de fazer o meu melhor. E só tenho que agradecer. Agradecer você por tudo, por estar aqui no Pode Dizer Sim. Acho que é um podcast fantástico. O pessoal tem tido, né, lindos comentários, uma repercussão fantástica. Acho que tem grandes profissionais, tem muita coisa para compartilhar com vocês. E só queria agradecer você, o Miquel, que eu vejo sempre fazendo com muita naturalidade, falando super bem, que eu nem sei como vocês falam tão bem dessa forma, porque tem hora que eu falo rápido, eu gaguejo, enfim, falo cuspindo, eu sou meio assim mesmo. Mas eu queria agradecer vocês por estar aqui, por fazer parte desse momento tão especial, compartilhar tudo com vocês, enfim, com a equipe de vocês aqui. Meu agradecimento muito grande para vocês. Muito obrigado. E aí, manda um recado lá para as noivas e para os noivos, de modo geral, para a gente encerrar. A partir dessa fala, o podcast vai estar encerrado. Então, noivas e noivos, olha, eu só queria agradecer de coração por tudo que eu vivi até hoje, dizer que é importantíssimo vocês viverem tudo isso, vivenciem tudo isso, participem de tudo isso, se entreguem mesmo. O casamento é bom, você faz orçamento com um, faz orçamento com outro, se identifica com um, se identifica com o outro. Às vezes você está em dúvida entre um e outro, e às vezes uma pessoa, às vezes com uma palavra, com alguma coisa, fala, não, faz com esse que você vai gostar mais, enfim. Mas eu acho que o principal, identificação com o trabalho da pessoa, o que o trabalho da pessoa te passa, identificação com a pessoa é essencial hoje em dia, porque a pessoa vai fazer parte do momento tão feliz da sua vida, tão alegre, que você tem que identificar com essa pessoa.
Lógico, preços é importante, tem que estar dentro do que você almejou, que você se programou, sim. Mas saiba pontuar o que para você hoje não pode faltar de forma alguma, um profissional que não pode deixar de estar. Enfim, não valorizando ou desvalorizando outros, que eu acho que tudo é muito importante para o seu evento, que tudo é um contexto só. Mas o que eu acho fundamental, curta o máximo possível do seu evento, porque vai passar, vai ser rápido. Então curta, aproveita, é isso que eu falo para os meus noivos. Curta, aproveita, que fotos vai ser um momento de tudo que está acontecendo. Eu não vou te atrapalhar, não quero tomar seu tempo e quero que você tenha uma recordação fantástica. Eu vou fazer tudo sem você perceber às vezes, mas você vai ter algo que você, quando você pegar, você vai se admirar no que você vai ver. Então assim, não vai ser algo tipo, ah, nossa, não contou nada do que eu queria. Não, contou exatamente o que eu queria e ainda mais coisas que eu nem tinha percebido que você fotografou. E eu curti muito. Eu sempre falo que a fotografia sempre foi considerada algo tipo assim, chata de fazer. A pessoa fala assim, ai, eu tive lindas fotos, mas foi muito chato, tomou meu tempo, foi cansativo. E hoje eu não quero mais isso. Eu quero que as pessoas tenham suas fotos, mas que seja algo leve. E é isso que eu peço pra vocês e é isso que eu faço pra vocês. Curtam muito, aproveitem muito, que o dia passa muito rápido. E ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus, Deus no coração e o resto é isso, aproveitem. Recado dado, podem dizer sim. Muito obrigado, Daniel Cavallari. Um abraço mais uma vez, Miquel. E lembre de mandar esse vídeo para aquela noiva que vai se casar, aquela amiga querida. Lembra de seguir aqui o nosso canal, que toda semana a gente está mantendo a constância aqui, postando já desde março, Daniel. Que legal, Que bacana. legal, né? Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Abraço.